Vambora. Beleza, deixa eu olhar aqui o... Vocês podem mandar as dúvidas aqui no Telegram, tá? Ou liberar o áudio aí e perguntar, beleza? Queria saber mais sobre movimentação de M5, Danley. Poxa, essa aula ia ser ótima pro Emerson. Deixa eu ver se ele tá online aqui. E eu já vou explicar isso aí para vocês sobre movimentação de M5, tá? Vou dar uma passadinha aí. Em movimentação de M5, pode ser na IK Option. Se não puder, eu faço uma conta ali na Binomo rapidinho pra gente explicar. Beleza. Bora então. Movimentação de vela em M5, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o gráfico em M5, né? Galera, se for digitar alguma pergunta agora, digita lá no Telegram, tá? Que agora eu não consigo ver mais o Discord. Aí vocês digitam lá no Telegram para mim que eu consigo responder, beleza? Ou então libera o áudio e fala, que aí eu consigo ouvir também, tá? Beleza. Dentro da movimentação de vela, como a gente já sabe, né? Vou dar só uma resumida aqui aí, qualquer dúvida vocês vão me perguntando aqui. Dentro da movimentação de vela, a gente vai ter sempre quatro referências que são da vela anterior. Caso a gente não tenha a quarta referência, é porque ela está bem próxima ali do corpo. Então aqui a gente tem uma referência, duas referências, três referências. São as referências da vela anterior, tá? Show de bola. A gente já entendeu que na vela anterior a gente tem essas referências. E quando nasce a próxima vela, a tendência dessa vela, que não é uma regra, é ela buscar a referência mais próxima, tá? Eu vou dar até um exemplo diferente hoje para vocês, que é esse aqui. Quando a gente não tem, quando a vela perde a referência de baixo, né, que ela começa a fazer o efeito mola só para baixo, ela começa a só dar venda e nunca para, que a gente vai ter outras referências para baixo em M5, tá? Isso a gente falando em M5. Quais são essas referências? São as referências mais próximas das velas anteriores, tá? Nesse caso a gente teria uma referência aqui dessa vela, que é o corpo dela. A gente teria uma referência aqui, que é o corpo dela. A gente teria uma referência aqui embaixo, tá? E uma aqui, ó, que é esse corpo e esse pavio aqui também. A gente tem várias referências aqui para trás, ó, se a gente for buscando, tá? Porém, as mais próximas são as das velas que vão aparecendo primeiro, aí a gente vai marcando, tá? Nesse caso aqui, a nossa vela ela só estava descendo, né? Então ela estava fazendo o efeito mola. Com certeza ela estava fazendo o efeito mola. O que é o efeito mola? Novamente, para quem ainda não entendeu, o efeito mola é quando a vela ela começa a demonstrar força para um lado. A gente tem essa referência. Ela já rompeu essa referência, então ela fez esse movimento, rompeu, volta, desce, volta, desce. Isso é um efeito mola, que nada mais é do que a movimentação normal de um gráfico. Porém aqui a gente está analisando ela dentro de uma vela de M5, tá? Analisamos isso, a gente entende que ela está no efeito mola de venda, tá? E como que a gente vai se basear nisso? Pelas referências que vão aparecendo. A gente vai se basear exatamente quando ela romper, né? Quando ela fizer o movimento de romper a nossa referência,
Quando ela volta com o corpo na referência, a gente já efetua uma venda acreditando que ela vai continuar o efeito mola, tá? Então é dessa forma que a gente vai operar o efeito mola dentro da vela de M5, tá? Mas voltando só para a movimentação de vela por enquanto, o princípio básico é você entender que a vela está sempre buscando as referências mais próximas. Show! A nossa referência mais próxima aqui era de compra, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, galera, por favor. Beleza, voltando aqui então. Então a gente vai entender que essa movimentação de vela quando ela não busca primeiramente a referência mais próxima, ela ignora essa referência mais próxima e ela começa a demonstrar muita força aqui, nesse caso de baixa, tá? Ela só está descendo, só está descendo, só está descendo. Então ela vai começar a buscar o que? As referências mais próximas de venda, tá? E nesse caso aqui, galera, até a gente tinha referências da mesma distância uma para outra, tá? Então o que a gente não poderia nem acreditar que ela iria buscar em cima ou embaixo primeiro, porque elas estavam na mesma distância, as referências. A gente tinha referência de corpo aqui. No momento que ela busca a referência aqui, ó, então nesse caso aqui a gente já poderia até operar assim. Na hora que ela demonstrasse fraqueza, a gente poderia operar acreditando que ela buscaria essa referência de baixo. Mas quando ela rompe essa referência, com força de baixa, a gente entende que tem uma força muito boa de baixa. E aí a gente consegue enxergar aquele movimento mola que eu acabei de explicar para vocês. Quando acontece esse movimento mola, a gente tem mais referências aqui para baixo, ó. E aí a gente entra na questão do vela-vela, que é a vela tentando buscar sempre as referências mais próximas. Então se ela fez o efeito mola aqui em cima, aonde que ela quer buscar? A referência mais próxima. Rompeu aqui, voltou, fez o efeito mola, onde que ela quer buscar? A referência mais próxima, tá? Na movimentação de vela, a gente vai observar sempre as referências mais próximas para poder operar. Deixa eu ver se formou qual vela aqui depois, ó. Olha aí. Vou pegar outro exemplo para vocês, ó. Que legal esse exemplo, ó. A gente tem uma referência, outra referência. A gente tem uma referência, a gente tem uma referência aqui, onde que a vela está parada. E a gente tem uma referência lá embaixo. Por que eu marquei essa referência aqui? Porque ela está mais próxima que essa aqui embaixo, ó, tá? Então, se a própria vela deixar referências mais distantes do que as referências que estão mais próximas, você pode, em M5, aí sim você pode marcar as referências mais próximas que tiver dela, tá? Olha aqui, ó, referência desse corpo. Foi aonde que a vela foi buscar, tá? Que é exatamente aqui também. Entendeu? Então a vela tinha uma referência mais próxima na parte de cima e o que ela fez? Buscou. Depois que ela buscou, ela começou a descer. E onde que ela está parada? Em cima de outra referência. Aqui ela pode começar a fazer o efeito mola. Se ela romper, voltar na referência, começa a demonstrar fraqueza. Aí você vende, acreditando que ela vai buscar onde? Essa referência aqui, ó, mais próximo, tá? Tem as referências mais próximas. Deixa eu tirar um pouco do zoom, ó. Você não precisa tirar muito zoom, não. É só você observar as referências mais próximas de onde que seu preço está trabalhando, tá? Olha como já nasceu outra vela ali. Vamos aqui, ó. Nasceu essa outra vela. A gente tem o que? Referência de corpo, referência de pavio, tá? Provavelmente essa vela aqui ela parou nessa referência de trás, ó.
parou nessa referência aqui de trás, dessa vela, tá próximo. Ela tinha uma própria referência dela aqui, porém muito longe, tá? E aí dentro dessa movimentação ela começou a trabalhar. E quando ela subiu até aqui em cima, eu acredito muito que ela começou a fazer esse movimento de novo, ó. Um efeito mola subindo, tá? Apesar de, né, a nossa referência aqui de baixo tá mais distante do que a referência aqui de cima. E ela já buscou a referência de cima primeiro. Nada impede ela de voltar até aqui embaixo, mas que ela já buscou a referência que ela tinha que buscar, ela já buscou, tá? Então a gente já tem a certeza de que ela fez o movimento que a gente queria, beleza? Dentro da movimentação de vela é isso. Vocês têm alguma outra dúvida sobre movimentação de vela? Ou não ficou tão claro assim? Se tiver, é só mandar que a gente tenta responder aqui da forma que for melhor para todo mundo, tá? Ver. Movimentação de vela tem uma melhor assertividade em M5 ou M15? Não tem como te dizer isso, tá? Depende muito de quem está operando. Porque em M15 você tem que ter um pouco mais de paciência, né? Porque ela custa a movimentar. Se tiver um mercado muito parado, ela custa a movimentar. Então você tem que ter um pouco mais de paciência. Porém, em M15, você já não pode fazer tantas coisas. Aí vai ser realmente, ó, demarcou aqui, tem uma, tem duas, tem três e tem quatro. Aí é realmente observar para onde que a movimentação está indo e ir atrás dela, tá? E ter paciência, porque a vela ela custa movimentar. Já em M5 você vai ter talvez muito mais oportunidades que em M15. Porém também, quanto mais oportunidade você tem, mais chance de errar você tem também, né? Então não tem como te dizer qual que é mais assertiva. Eu prefiro em M5, porque tem mais oportunidades, tá? Qual momento evitar na hora de operar a movimentação? Por exemplo, a gente sempre opera no movimento mola. E qual momento não operar? Ou operar apenas na movimentação mola e o resto ignora? Você pode evitar em momentos assim, ó, que o gráfico está super parado. Esse é o único momento que eu não aconselho operar, tá? Olha essa movimentação que ele está fazendo agora. Ele estava parado e já voltou tudo. Isso aqui é em M5. Eu até quero ver a vela que ele fez em M1. Ó, olha o tamanho da vela. Esse gráfico aqui está horroroso, tá? Então, quando a vela está parada, não é legal operar não. Agora, quando ela está fazendo aquele movimento devagar, ela está indo lenta, mas você está vendo ela movimentar, ela fazendo um movimento legal, você consegue sentir na hora que você está observando o gráfico. Ela faz o efeito mola direitinho. E aí, nesses momentos, é legal de operar. Agora, quando ela dá aquelas explosões igual ela fez agora e para, ó, isso aqui é mercado incerto. Isso aqui não dá para operar não, tá? É melhor nem tentar nesse tipo de mercado aqui, quando ela tá parada, entendeu? Mais alguma pergunta sobre movimentação de vela? Deixa eu ver, hoje tem poucas pessoas aqui, só 3 na live. Vamos ver se vai entrar mais pessoas daqui a pouco. Galera, mais dúvidas sobre a movimentação de vela? Não tão volátil, tá? Volátil, que eu entendo por volátil é quando ele tá dando essas explosão aqui e fica parado, aí ele dá outra explosão, porque em M1 a gente vai gostar do gráfico que tem mais volume, né? Onde as velas estão fazendo aquela tendência boa, que ela faz um padrão de vela e segue o outro.
e dá aquela consistência no gráfico. Aqui você consegue enxergar um gráfico meio sem noção, né, na minha opinião. Ele está batendo e voltando muito rápido, e aí não tem como operar isso aqui, tá? Mas se for observar bem, sim, um gráfico muito volátil não é bom para operar em movimentação de vela, não. Mas ele tem que ter aquela movimentação. Você tem que enxergar ele movimentando, tá? Você tem que enxergar ele fazendo os movimentos da movimentação de vela. Marcos já está online aqui. Beleza, vamos observar então as referências aí. F11. Marcos, dificuldade em marcar as referências. Primeira coisa que eu acabei de passar numa aula individual que eu fiz. Para a gente marcar boas referências, a gente tem que identificar o melhor gráfico, tá? Olha aqui, se a gente vem nesse momento aqui do gráfico e marca aqui, a gente vai ficar meio perdido mesmo, porque vai ter várias referências, tá? Se a gente vem nesse gráfico aqui, a gente vai ter várias referências, porque o gráfico está estranho, não está um gráfico legal de operar, beleza? Para a gente ter boas referências, a gente tem que ter um bom gráfico. Como que a gente identifica um bom gráfico? Ah, mas aí você está voltando o gráfico parado, vai ser fácil de identificar. Não, porque eu posso entrar no gráfico aqui, ele está assim. E aí eu vou começar a analisar aquele gráfico, se ele vai melhorar um pouco. O que me faz entender que eu tenho um bom gráfico para operar é ele deixar topos e fundos bem aparentes e não deixar tantos pavis, né? Se ele começa a deixar muitos pavis, fica um gráfico feio, ó. Isso aqui já define para mim que eu posso começar a operar nessa região aqui, ó. Olha que bonito esse gráfico, bem espaçado, né? Não tá uma coisa muito perto uma da outra, tá uma coisa bem desenhada. E aí nesse momento do gráfico eu posso começar a pensar em fazer operações, em pensar em começar a marcar as referências, porque eu já enxerguei duas referências aqui bem aparentes, tá? Então esse é o primeiro princípio. Só um minutinho que eu vou ver o que está acontecendo aqui pro Fábio não conseguir entrar. Peraí. Já entrei, professor, já consegui. Ah, show de bola. Agora, beleza. Vamos lá então. Sim, as referências não podem estar muito próximas. Exatamente. Se você enxergou um gráfico bem espaçado, um gráfico bem legal de fazer as marcações das referências, quer dizer que ele é um gráfico legal de operar, tá? E aí você começa a marcar as referências. Não tem segredo, ó. Vamos supor que seu gráfico você iniciou a fazer as marcações, ó. Você estava trabalhando aqui nessa região, você enxergou o gráfico aqui. Você já tinha uma macro tendência de baixa, que é onde o nosso gráfico, se chegar, a gente pode operar, e você já tinha as micro tendências se formando dentro do gráfico, que é onde a gente vai operar realmente, tá? Beleza. Você só está enxergando essa região aqui. Você só tem isso aqui para você operar. Aonde que você vai marcar referências? Deixa eu tirar essa grande aqui. Você vai marcar, primeiramente, referência de topo. Seu gráfico está trabalhando aqui. Então você não precisa de marcar lá em cima ou não, mas eu vou marcar para você entender, ó. Primeiro topo. Veio até aqui, a gente tem essa referência de fundo. Subiu até aqui, parou nessa região, a gente tem uma referência de topo, que é, como todo mundo já sabe, uma zoninha de referência, por causa dos pavis ali e do corpo, tá? A gente tem essa região, essa zoninha. O gráfico desceu, veio na nossa referência novamente, subiu, fez um novo topo. Show de bola, a gente pode deixar isso aqui marcado. E aí, ó, fica legal de operar, porque para frente, nosso gráfico já tem essa referência que a gente precisa para fazer as operações. O que acontece? Para poder operar, professor, aí no caso, por exemplo, quando ver essa queda, essa micro de baixa,
que bateu no suporte, fez um suporte aí no caso que subiu essas 3 velas verdes, quando fez essa primeira verde, até sim podia subir, podia pegar comprando. E para dar continuidade, depois dessas 3 velas, tinha que fazer uma vela de impulsão ou de continuidade, no meio dessas velas, no meio rompendo essas 2 linhas, pegando na próxima. É isso? Isso, ó. Não sei se eu entendi muito bem, mas ó. Quando ela parou nesse suporte, que ela fez essa primeira vela, né? Então, aí você pegava comprando para a próxima. Não, eu não pegaria nessa aqui. Por quê? Porque quando ela faz essa vela aqui, ela só está me confirmando o primeiro fundo. Ela confirmou para mim que aqui é um ponto de parada, que aqui tem um fundo. Então, aqui eu já tenho uma referência. E a minha próxima referência é essa regiãozinha aqui em cima. Aí sim, na hora que ela faz essa velinha de continuidade, isso. Eu pegava essa segunda, esperava romper essa região, essa resistência, uma vela de impulsão ou de continuidade para poder pegar outra subindo. Não é isso? Na verdade, depois que ela formou essa de continuidade, eu pegava a primeira compra. Ganharia aqui, não é isso? Depois, para eu começar a operar aqui novamente, ela teria que ter feito um novo topo, aonde ela fez, né? Ela parou aqui nessa região. Já parou aqui nessa região, aí ela fez essa região. A gente não tinha essa região não, tá? Se a gente estava analisando aqui para trás, a gente não... Ah, não, tinha sim, ó, por causa daqui, ó. Então, dessa referência acima que eu tinha que buscar. Isso. Que eu tô dizendo. Isso. Nesse caso aqui, é exatamente o que você falou. Ou ela teria que romper com o padrão do vela-vela, ou demonstrar fraqueza igual ela demonstrou, e depois mostrou aqui para mim um padrão de impulsão de baixa. Eu poderia pegar acreditando que ela viria tocar aqui embaixo, tá? Mas se caso ela rompesse aqui, ó, teria que ser com uma vela de impulsão, uma vela de força ou de continuidade. Outra coisa, professor, assim, tá no meio do movimento, beleza. Assim, vamos dizer que tá com a pernada de baixa. Aí, qual é o padrão que você vê que ela tá perdendo força para você pegar uma... Por exemplo, tá na pernada de baixa, essa micro. Aí você vê um padrão de fraqueza, por exemplo, tem 2, 3 velas, você sabe, ela tá perdendo força, aí então eu vou pegar uma compra aqui. Tá, eu consigo enxergar isso aqui, ó. Essas velas aqui, elas começam a demonstrar fraqueza da tendência. Essas pequenininhas aqui, né? Como a gente entendeu. Quando o nosso gráfico... Isso aqui é uma sacadinha boa que vocês vão entender também. Quando o nosso gráfico chega em certa região, que ele para de romper, exemplo, essa vela rompeu essa vela, concorda? A do meio rompeu a primeira. Isso, essa aqui rompeu essa. Essa aqui já rompeu um pouquinho. A próxima aqui, ó, você já vê que ela já nasceu, ó, na mesma linha aqui da referência, tá vendo ela? Nesse ponto aqui, eu comecei a enxergar que essa tendência, essa pernadinha aqui perdeu força, tá? Na hora que ela nasce na mesma linha ali, dependendo dos padrões que estão se formando. Formou o primeiro padrão, segundo padrão, terceiro padrão, já veio uma velinha pequenininha, que é a nossa vela de fraqueza, ou vela de descanso, né? Dependendo do local. Mas como a gente tinha uma referência aqui já, a nossa vela de fraqueza apareceu nessa região e a próxima vela nasceu, ó, colada nela. Só que essa terceira vela vermelha aí já é mais complicado pegar, já é mais perigoso, né? Porque ela está próximo de uma referência. Então, no caso, para a gente pegar essa terceira, essa segunda tinha que romper esse pavio de mínima e máxima da vermelha e esse suporte. Pra gente pegar essa vermelha aqui, sem medo nenhum, anteriormente a ela teria que ser o que? Uma vela de força de baixa, né? Então tem que ser uma vela de força vermelha aqui, ó. A gente tem essa vela de força vermelha, ó, e depois forma a velinha de fraqueza. Aí é o padrão perfeito pra gente fazer uma compra, porque tá acima de uma referência. Não, professor, assim, para pegar essa tendência de baixa,
essa segunda vela, por exemplo, essa segunda vela vermelha, ela tem que fechar esse pavio, romper esse pavio dessa primeira que deixou e romper o suporte, ficar abaixo do suporte para poder pegar. Ah, sim, entendi. Para continuar, né? para continuar vendendo? A tendência, isso. Entendi. Ó, nesse caso aqui, ó, topo, macro de baixa, ela veio buscar um novo fundo. Nesse caso aqui, para a gente fazer uma venda, nesse ponto que você está querendo, seria muito perigoso, porque a gente não tem referência aqui para trás, concorda? Entendi. Mas você poderia sim fazer uma venda, acreditando que ela daria sequência se uma vela de força rompesse e a próxima vela que nascer buscasse a referência e você vendia aqui na referência acreditando que ela ia continuar o movimento. Entendeu? Esse é o único momento aqui que eu faria uma venda nesse ponto, tá? No mais, eu esperaria ela fazer exatamente esse movimento aqui. Ela voltar para tentar buscar um novo topo e pegar uma venda aqui na descida dela. E novamente, olha o padrãozinho aqui de fraqueza que deu, ó, que bonito, em cima da referência novamente, ó. Vela de força e vela de fraqueza. E o que deu na próxima vela? Compra, tá? Observar as referências em pontos estratégicos são os gatilhos perfeitos que vão aparecer quase sempre. Beleza? Galera, quem tá com uma televisão ligada? Mais alguma dúvida, galera? Pode ir mandando pra mim aí, tá? Por favor. Pode ser no Telegram ou liberar o áudio e perguntar, tá? Sobre o vela-vela, o que vocês ainda tem dúvidas sobre o operacional? Me diga uma coisa, professor. Oi. Para montar essa presa aqui. No caso, beleza. Então, a pernada de baixa, beleza. E rompeu uma referência. Sim. Mas atrás, aqui nesse, por exemplo, aqui, você vai puxar, não precisa puxar muito para saber se lá bem para trás tem um topo não, né? Porque assim, se tiver um topo bem lá para trás, vai. Porque assim, quando a gente olha, eu gosto de puxar um pouco, não muito, puxar lá bem para trás, para poder ficar puxar durante aquele, vamos dizer, 4, 5 horas. Entendi. Para saber, né? Não precisa de voltar muito não. Não precisa de voltar muito não. Por quê? Porque as referências elas vão começar a ser rompidas uma hora. E quanto mais tempo ela demorar para chegar naquela referência, mais fraco vai ser aquela referência, né? De ser desgastado. Então, você voltou aqui um pouco, ó. Até aqui já tá bom, tá? Esse tempo aqui já tá legal. Você observou aqui para trás, não viu referência? Vai observando só na micro tendência aqui, porque é onde que a gente opera o tempo gráfico de 1 minuto no vela-vela, não é isso? Então a gente não precisa de voltar muito não. Voltou o máximo aqui, ó. Eu costumo voltar 3, 4 rodadinhas aqui no mouse, já tá ótimo pra mim. Professor, oi. O pessoal tá falando por exemplo, tá chegando uma pernada de alta. Você vê por mim aqui, né? Assim, tá vendo uma pernada de baixa e tem um suporte. Aí, por exemplo, você quer uma confirmação para saber se ela vai reverter. O que o pessoal tava falando de que pega uma referência em 5 segundos. Você sabe como é? Referência em 5 segundos? Sim, para uma confirmação em 5 segundos que vai dar uma para reversão. Eu não. Dessa forma eu não opero não. Não sei te dizer como eles fazem isso, tá? Mas provavelmente é sempre observando topos e fundos mesmo. Não tem muito segredo para operar em 5 segundos também não. Eu até já gravei alguns vídeos operando em 5 segundos, mas também não vem ao caso nesse momento porque iria complicar a mente de vocês um pouco. O seu canal do YouTube pago tem vídeos de operações de vela-vela? Então, galera, o canal lá no YouTube para membros, né, que
tá no valor lá de R$ 20 mensais, é onde eu vou estar postando todas as lives das mentorias que eu vou ter daqui pra frente e das que eu já tive também, né? E vou estar postando lá alguns materiais exclusivos também, ensinando vela a vela para quem não tem tantas condições assim de pagar a mentoria logo de cara. Porém, vão ser materiais 2 a 3 vezes ali por semana para ensinar a galera, né? Mensalmente ali. Eu acho que é um valor justo para todo mundo. Vai conseguir vou conseguir ensinar bastante pessoas, claro, para quem tiver interesse também em participar, né? Mas aí eu não vou estar ao vivo também com eles, eu não vou estar dando a mentoria, vai ser só os vídeos gravados mesmo, tá? Ao vivo comigo, e consultoria também de 30 dias é só dentro da mentoria. Tá mudo? Entendi, professor. Tô falando, Marcos, tá me ouvindo? Falar com ele para ele sair do aplicativo e entrar de novo. Beleza, vamos lá. Mais alguma pergunta, galera? Pode ir mandando pra mim aí, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Prontinho. Qualquer dúvida, galera, pode ir mandando aí pra gente deixar tudo claro hoje, tá? Deixa eu até ver se eu tô gravando essa live. Tô gravando. Geralmente eu esqueço. Pode digitar aqui no Telegram ou liberar o áudio aí e falar, tá? Sintam-se à vontade aí. Hoje a gente tá online até as 9h30 para responder dúvidas que vocês tiverem. Professor, tem nenhum material, fora aquele material que você mandou, Sim. em PDF. Não tem nenhum outro material não, assim, para que a gente possa estar estudando? Escrito não, material digitado eu não tenho não. Tem mais é só os vídeos mesmo, né? E as lives, tá? Show de bola, Marcos. Rapaz, você viu, já tem o quê? 3 dias, né? Sim. Operando, estava com R$ 20 na banca, só operando rompimento, só pegando isso aí, só peguei esperando ela romper com vela de impulsão ou de continuidade. Sim. E vendo se tem, como ela tinha, sempre pegando com uma referência sempre acima, né? Por exemplo, ela rompeu mais um pouco aqui e tem uma referência mais acima, uma vela de impulsão de continuidade, aí eu pegava. De 20, eu tô com 410. Que isso? Vou te dar um dinheiro pra operar pra mim, ué. Cara, que show de bola. É o que eu falo, galera. Esse exemplo é um ótimo exemplo de que a gente não precisa operar todos os padrões. Por isso que eu falo, pega um padrão de cada vez e vai operando um de cada vez para você ficar mestre naquilo. Quando você fica mestre em um, você consegue passar para o próximo sem tantas dificuldades. E eu acho que até acumula menos coisa na cabeça da gente quando a gente tem paciência para operar um padrão só, né? Então assim, de 20 para 400, nossa Deus, tá doido. E uma coisa que eu aprendi também, antigamente eu entrava, ficava muito afoito para entrar no mercado, para estar olhando. Hoje não. Sim. Eu espero ela fazer, por exemplo, ela vai fazer essa pernada de baixa. Quando ela vai fazer a correção, aí sim, quando ela faz a correção, faz os dois giros, quando ela começa a fazer as pernadas de alta, aí é onde eu pego e começo a operar. Nossa, show de bola, cara. Eu fico feliz. Aí eu sei onde é o ponto de referência que ela vai querer buscar, né? Fico feliz demais. Fico feliz demais de ouvir isso, porque
é o que compensa o mês inteiro ali de mentoria, né? É eu saber que você conseguiu pegar R$ 20 e fazer 400. Isso para Foi. mim Aí o que é acontece? isso para mim é sensacional. E eu te dou um Uma coisa. conselho melhor, te dou um conselho muito melhor agora. Saca R$ 300 e você começa, Não, eu vou fazer isso. tá? Eu vou fazer isso. Eu tô fazendo. Eu vou fazer isso agora. Uhum, Aí eu tô deixando agora bater 600. O sim, que é que eu tô fazendo? Batendo fazer 600, que eu vou pegar esse dinheiro todinho e jogar pro dólar. Que é minha entendi. conta em real. Uhum, Entendeu? Porque aí eu vou botar mais mão mais baixa e vou ganhar muito mais. Por quê? Porque no dólar você bota duas mãos de 5, você fez três mãos de 5, você já tem o quê? Vamos dizer que uns US$ 35. Se você acertar os três solos. Então, uhum. 35 dólares você já tem na mínima aí seus R$ 200. Então tá bom demais. É, Então aí já é a meta batida. mas o que muda do dólar pro real é só o valor mesmo, só o número, tá? Não vai mudar do gerenciamento não, porque se você pegar US$ 5 para operar ou colocar R$ 25 na conta em real, vai ser a mesma coisa se você fizer um Soros, vai dar o equivalente no final, tá? Mas eu também já gostei muito de operar em dólar, porque na minha mente o valor era menor, então eu tinha mais tranquilidade para operar, tá? Depois dessa live você vai tirar as dúvidas? Tô tirando as dúvidas agora, pode mandar. Tem como mudar a conta real para dólar? Você tem que mandar mensagem no suporte e avisar que você quer mudar a conta. Eu não sei se hoje em dia eles conseguem mudar mais a conta. Eu acho que tem que fazer outra, tem que bloquear a sua conta atual e fazer outra conta. Eu acho que é isso. Tem que fazer assim agora. Elas tinham, até um tempo, ela tinha baixado meu payout. Aí Uhum. o que acontece? Eu tive que. Aí eu brigando com suporte, o que aconteceu? Aí Sim. eu tive que bloquear para poder fazer outra conta. Mas só que aí o que acontece? Teve um dia, e como tinha US$ 40 na banca, aí eu disse, aí briguei, tinha que esperar de todo jeito, esperar passar 3 dias para poder sacar. Aí o que Hum. acontece? Aí ela pegou, tinha brigado com um outro dia, ela pegou, aumentou meu payout de novo. Então, e aí eu peguei, eu aumentei. Eu comecei a fazer. Deixa em real mesmo, paga menos imposto. Teria como fazer umas explicações sobre movimentação de vela? Marcos, eu expliquei movimentação de vela no começo da live, tá gravadinha, tá? Agora, se tiver uma dúvida específica sobre a movimentação de vela, eu explico de novo. Se não tiver, quando a gente terminar a live, você vai recomeçar a live, que tá tudo explicadinho desde o começo certinho, explicando até a movimentação de mola, tá? Galera, eu vou pedir para quem não estiver falando, só para deixar o áudio mutado, tá? Mas quando for falar é só desmutar e falar, beleza? Por favor. Aí, Marcos, é só analisar aí direitinho na hora que terminar a live. No começo da live mesmo eu expliquei a movimentação de vela toda, tá? Mas se ficar qualquer dúvida, você já sabe, é só mandar lá no privado para mim também. Tá gravado, né, professor? Essa aula aí. Tá sendo gravada, tá? Galera, mais dúvidas? Deixa eu ver quantas pessoas online aqui agora. Bom, Legal. professor, Sim, pode falar. eu vou junto com o Michael aí também. Eu vou esperar depois no final para ver sobre M5, movimentação de vela. Valeu, brigadão. Um abraço para todos aí. Tamo junto aqui. Ah, beleza, show de bola. Mas aí qualquer dúvida também, terminou, assistiu a live, viu que ficou dúvida, pode mandar para mim no privado que eu gravo um vídeo lá para vocês, tá? Ok, obrigado. Show de bola. Galera, depois, se vocês puderem, tá? Comentar no último vídeo que eu postei, que é falando sobre a mentoria de maio, se vocês puderem comentar lá embaixo lá, vai ajudar demais, tá? Deixa eu ver aqui. Galera entrando aí agora. Sobre o Vela Vela, galera, tá tranquilo?
Seu canal do YouTube é pago? Não, o canal do YouTube não é pago, tá? O canal do YouTube é de graça, mas tem a opção de virar membro, que é onde vou continuar postando aqui as lives, postando conteúdo sobre o Vela Vela, lá no YouTube e no canal de membros, tá? É R$20 por mês, R$19,90. Wilber, eu vou continuar tendo acesso àquele drive? Vai, o drive lá é vitalício, tá? Pode, mesmo se um dia você for acessar lá e sumir, é só me pedir que eu envio novamente. Vela Vela é melhor em pares de moedas, certo? Ó, dentro da IKEA Option, eu gosto muito de operar o Vela Vela. Gostava, né? Hoje em dia eu não opero na IKEA Option, mas tem uma assertividade muito boa se você fizer as marcações da forma correta. Dentro da Binomo também, porém pares de moeda. Dentro da Binomo no CryptoIDX vai ter um pouquinho de dificuldade, mas funciona muito bem. Porém ele é um ativo que é muito volátil, tá? Max, no OTC tem aluno que de final de semana manda uns resultados aí cabulosos, de 16 a 2, 14 a 3, dentro do OTC operando Vela Vela. Eu não gosto de operar e também não aconselho. Como eu opero com alguns valores mais altos, OTC rouba demais, tá? Na minha opinião. É eu clicar e a vela ir contra. Então eu desisti de operar OTC, tá? Mas na Cotex a gente vai operar muito ali M5, tanto que na Cotex agora tá com algum probleminha lá, porque o tempo gráfico M1 sumiu, não sei o que aconteceu, não está deixando operar em M1, mas só em M2. E aí não é lucro para mim dentro do meu operacional. Estou tentando entrar em contato com o suporte, mas não consegui. Tive resultado muito... Oi? O senhor está querendo quebrar a corretora dentro de um dia? Aí o povo não deixa, aí muda até o tempo gráfico para mim. Tive resultados muito melhores operando só movimentação de vela na CryptoDX. Show de bola. Então o seu operacional é movimentação de vela, foca nisso na CryptoDX. Se uma hora você vê que não está dando tanto certo, aí a gente pode usar aquela regrinha de ficar de 2 a 3 dias sem operar, para ver se é só desgaste físico, desgaste mental, né? E se mesmo assim continuar dando errado, aí a gente tenta o plano B, um Vela Vela, tá? Aí no caso você pode colocar o Vela Vela como plano A ou plano B. Por isso que eu passo movimentação de vela e o Vela Vela. São dois operacionais que, se você usar da forma correta, vai dar muito certo. Mas tem que ter disciplina, galera. Não é porque é um operacional que é muito assertivo que você vai entrar em qualquer entrada. Não, é muito assertivo se você analisar da forma correta, né? A movimentação de vela eu estive operando na CryptoDX, mas sem dinheiro, só na conta Demore. Tava ganhando bastante, mas aí passei para real, não deu certo a CryptoDX, cara. É o emocional, né? Porque a movimentação de vela, você tem que observar o que está acontecendo. E você conseguir observar o que está acontecendo, sabendo que você pode perder dinheiro real, já pesa um pouco mais. Então trabalhar essa questão. Como que a gente trabalha essa questão do emocional? Isso aqui eu falei para vários alunos, alguns já até sabem. A gente vai ter a nossa renda entrando todo mês, né? Eu acredito que cada um que tenha, e quem não tem está em busca disso. Então o primeiro passo para operar opções binárias, ter uma renda que vai entrar todo mês. Show de bola. Você tem essa renda entrando todo mês, você vai definir uma porcentagem daquela renda, que seja de até no máximo 10%, que é algo que não vai te machucar, né? Pegou 10% ali, você pode operar com aquele dinheiro durante o mês, tá? Operou durante o mês, show de bola, você pode perder aquele dinheiro, porque se você perder, não vai te fazer falta, tá? Ganhou, conseguiu alavancar aquele dinheiro, saca o lucro e deixa só o valor investir. No momento que você perde o valor que você os 10%, né, mesmo você tendo lucro durante o mês, no momento que você perde aqueles 10%, você não opera mais e começa a operar só a partir do próximo mês.
Por quê? Isso vai segurar o seu gerenciamento. Você não vai perder dinheiro com opções binárias. E se você perder, vai perder só o que você pode perder. E isso vai te fazer ter um emocional muito melhor e entrar nas operações assim com o coração de era do gelo. Tá? Marco em M15, volto para M1 e dou as entradas para chegar na zona ou retrair após passar da zona. 2 minutos para retração após romper a zona. Tá, mas isso é no CryptoIDX? Não entendi. Ah, tá. Você está falando como que você está fazendo, né, para marcar as referências. Show de bola. Se dá certo para você, show de bola. Eu prefiro marcar sempre no tempo gráfico de M1 mesmo, tá? E essa sacada de operar para 2 minutos é uma observação gráfica muito boa, tá? O vela a vela a gente opera para 1 minuto, mas se você for operar quando forma aquele padrão legal nas referências e você operar para 1 a 2 minutos, pode ver que vai ter uma assertividade legal, se você tiver paciência para operar dessa forma, tá? Então, assim, show de bola a análise que você está fazendo, tá? Essa evolução que vocês estão tendo aí durante o mês foi show de bola. Pelo que vocês me falam no privado, os resultados que vocês têm me mandado no privado, eu estou muito feliz com essa turma, tá? Em especial. Exatamente, Marcos. Marcos, eu vejo pelo jeito que ele fala que ele tem uma paciência boa para operar opções binárias. E escolher o melhor gráfico é essencial. Se você entra no gráfico e não vê o melhor gráfico acontecendo, cara, nada impede de você sair e fazer outras coisas. Se voltar mais tarde ou voltar no outro dia, tá? CryptoIDX é o ativo top demais para operar. Só tem que criar intimidade com ele, senão você fica puto e quebra o computador. O Max está digitando. Vamos ver se tem perguntinha. Movimentação de vela em M15, o gráfico vulga alguma coisa? Como assim? Não entendi. Ah, sim. Vamos lá. Movimentação em M15. Por que não vai interferir, Max? Porque a gente vai operar sempre a vela anterior só, tá? Em M5 que a gente vai observar outras velas. Em M15 a gente tem que ter tanta paciência que a gente só tem as 4 referências e só, tá? Ó. E a gente vai ter uma operação ali em M15 talvez. Tá, ó. A gente tem uma referência aqui, uma referência aqui, uma referência aqui, tá? Então a gente vai pegar por base essa movimentação que está acontecendo aqui. Por que eu vou ter uma operação só? Eu tenho uma referência aqui bem próxima, tem, ok? Mas eu não vou marcar ela no momento porque a minha referência mais próxima é aqui em cima. A única coisa que eu vou esperar em M15 é o gráfico demonstrar a força, né, de compra. Minto, tá? Desculpa, o gráfico nasceu aqui embaixo, tá? O gráfico nasceu lá embaixo. Então a gente não tinha nem referência mais próxima naquele momento, tá? A gente não teria nem operação nesse momento aqui. Mas se caso o gráfico tivesse nascido aqui, ó, nessa referência, a nossa referência mais próxima seria aqui em cima. Na hora que ele demonstrasse força de compra, né, ele poderia até começar negativo, mas eu ia esperar. Na hora que ele rompesse aqui para o alto, eu já entrava comprado junto com ele, acreditando que ele ia subir. Por mais que ele não viesse tocar aqui em cima,
ele ia continuar um movimento de alta ali pelo menos 1 minuto, na minha opinião, tá? Então você tem que ter essa observação M15, por isso que é um gráfico de tanta paciência. E o que tem para trás não vai te interferir tanto, tá? A menos que você vá operar só suporte e resistência, aí vai interferir, né? Você vai operar retração, aí você tem que marcar, tá? Aí você tem que marcar as referências todas mais próximas. O que não é o caso, que a gente não opera isso, a gente opera a movimentação de vela, tá? Você tem que marcar... Professor. Oi, pode falar. Desculpa aí. Pode falar? Pode falar. Em cima dessa explicação mesmo, e normalmente nessas referências, pelo que eu tenho percebido, sempre dá um efeito mola, né? Ou estou errado? Dentro de M15? Mesmo assim, pequeno que seja, nessas marcações, sempre ele, no caso aí da vela de alta aí, normalmente sempre dá uma descidinha para depois ir, não é isso? Isso, exatamente. Se você observar, por isso que é movimentação, você tem que observar a movimentação dela. A vela está subindo. Você pegar ela subindo é um pouco arriscado, mas se você observar, se ela descer um pouco e começar a subir, aí você pode pegar, que aí é menos arriscado do que você pegar ela já subindo. Certo. É mais lucro você esperar ela voltar numa taxa melhor um pouquinho e pegar, mas vai ter hora também que a vela de M15 não vai fazer essa voltinha não, ela só vai subir, e na hora que ela descer, ela só vai descer. Entendeu? Ok, então é aquela questão mesmo de ter um tempo de tela bem apurado, né? A movimentação de vela é basicamente você trabalhar essa leitura gráfica no dia a dia, né? Você trabalhar a sua visão aqui para observar essas pequenas coisas acontecendo. E eu acredito que ninguém hoje vai te ensinar a fazer isso, vai te mostrar que existe isso, né? Você tem que realmente parar em frente ao gráfico ali e ver o que está acontecendo no gráfico. É só assim que você consegue analisar a movimentação de vela. Mas você já teve uma observação boa, analisar que dentro da vela de 15 minutos tem, né, o efeito mola. Esse efeito mola ele vai ter em qualquer vela, de 15, 5 segundos. Só que aí vai ficando o grau de dificuldade muito maior para pegar, né? Se rompeu, eu falando de mim, entro por 2 minutos para reversão. Aí já é o Cido mostrando o jeito que ele está operando aí o vela a vela. E aí está dando certo, só vai. A gente não mexe em time que está ganhando, né? Galerinha, mais perguntas? Mais alguma dúvida? Satisfeito, show de bola. Nossas lives, essa é a última live que a gente está fazendo, tá? A nossa mentoria mesmo em grupo termina no dia 31. Então vocês ainda tem mais 2 dias aí para esclarecer dúvidas comigo. No privado ou no grupo. No grupo, se eu não ver, pode me chamar direto no privado, tá? Mas eu quero que vocês saibam que qualquer coisa é só me chamar que a gente vai esclarecendo. Perdeu o link lá para acessar os vídeos? Perdeu o link para acessar os vídeos? Pode me chamar, eu mando o link de novo, tá? O que vale é a parceria que a gente criou aí durante esse mês. Eu desejo todos vocês aí que vocês tenham muita sorte dentro do mercado, mas além disso, competência, né? Porque estudar a coisa certa e fazer da forma correta traz competência pra gente ter assertividade muito boa e assim conseguir tirar dinheiro do mercado. Então, acima de tudo, disciplina, gerenciamento e foco nos choros, tá? Continua acompanhando meu canal lá e qualquer coisa me chama no privado, beleza, galera? Mais uma vez agradecer todo mundo e tamo junto. Valeu por estar todo mundo aqui até agora e é só chamar. Tamo junto. Valeu. Vamos bater aquele papo lá no grupo agora.